Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos em nome daquele pelo qual nós estamos aqui, Jesus. Que bom que nós estamos juntos de novo. Aos pouquinhos a gente vai se readaptando aqui ao lugar, ajeitando as coisas. Nós ficamos 2 anos, sem nos encontrar. E agora, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade. Eu queria começar orando com vocês. Orando porque a gente depende de Deus, depende do cuidado e depende do fato de que sem Ele nós estaríamos aqui em vão, à toa. É por causa dele, por causa de Jesus que nós estamos aqui. Então vamos orar? Feche seus olhos por um momento, descansa o coração, descansa a alma, a mente, que às vezes fica muito turbulenta. Às vezes a gente acorda e já está tudo agitado. Então que a gente se acalme. Senhor, obrigado primeiro por esse momento. Obrigado por providenciar esse lugar, o momento e as pessoas que estão aqui. Acalma nosso coração e a nossa mente. Prepara-nos para receber alguma mensagem do Senhor, seja nas conversas aqui, seja nas canções, seja numa palavra que vai ser dita, enfim, nessa interação toda, nós esperamos que o Senhor fale ao nosso coração, nessa manhã, porque precisamos, dependemos. A nossa alma tem sede de Ti e precisa ser alimentada com a Tua palavra, porque senão a gente definha, Senhor. Espiritualmente, é um lado nosso, o lado espiritual, que precisa ser alimentado também, não só o nosso corpo, não só as questões racionais, das quais a gente vive todo dia, mas que o nosso espírito seja fortificado pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós temos aqui o querido Moisés, que vai trazer umas canções para nós. Já está a postos, Moisés? E nós vamos começar então com as canções. Nós vamos ter depois uma palavra, e ao final nós vamos ter um momento especial, bem especial aqui com vocês, tá bom? Bom dia para todas, espero que os homens estejam aí contemplados no cumprimento. Tão bom estar aqui de volta 2 anos depois, né? Ao mesmo tempo tem um certo estranhamento, assim. Meu caso, que acabei de tirar a máscara, acho que é uma das primeiras vezes que está próximo a mais pessoas sem, com o microfone que não vai dar muito certo. Em um período tão complexo, doloroso em determinados aspectos, né? Com perdas, acredito que alguns entre nós possivelmente tiveram aí perdas na família durante esse período, talvez com a dificuldade até, né, de poder ou não se despedir dos seus. E aí, justamente, ontem Marcelo e eu conversávamos um pouco via WhatsApp, pensando em algumas músicas, acabou que ficaram as 10 mais, né, Marcelo? Assim, talvez das músicas que nós já tocamos aqui mais vezes juntos. E aí nós pensamos em uma aqui para começar, que chama Viver Coisas Novas, do Danny Distler. Nós até compartilhamos aí com o Luiz, então talvez para quem estiver no grupo pode ser uma forma de acompanhar a letra. E é uma música que fala um pouco sobre uma faxina geral na casa, e de uma maneira muito simbólica da ideia de abrir janelas a tempos trancadas, pintar, né,
a escada, limpar o quintal, etc., como uma forma que, nesse caso, que a gente traz como uma simbologia mesmo de um novo momento. Sei que nós ainda não vencemos, né, esse período tão complexo da pandemia, mas aos poucos estamos avançando, o que nos permite estar aqui de volta, né, depois de tanto tempo. Estou pensando em mudar alguns móveis de lugar, botar uns quadros novos na parede, comprar uma samambaia e pra varanda algumas flores de uma rede, dar algumas roupas, reciclar livros e CDs, abrir janelas a tempo trancadas, jogar algumas coisas velhas fora, deixar o ar entrar para arejar a casa, viver coisas novas. Estou pensando em mudar alguns móveis de lugar, botar uns quadros novos na parede, comprar uma samambaia e pra varanda algumas flores e uma rede, dar algumas roupas, reciclar livros e CDs, abrir janelas a tempo trancadas, jogar algumas coisas velhas fora, deixar o ar entrar para arejar a casa, viver coisas novas, abrir janelas a tempo trancadas, jogar algumas coisas velhas fora, deixar o ar entrar para arejar a casa, limpar o quintal, pintar as escadas, dar uma geral no hall de entrada, abrir janelas a tempo trancadas, jogar algumas coisas velhas fora, deixar o ar entrar para arejar a casa, viver coisas novas, abrir janelas a tempo trancadas, jogar algumas coisas velhas fora, deixar o ar entrar para arejar a casa. Se possível, diga, abrir janelas. Abrir janelas a tempo trancadas, jogar algumas coisas velhas fora, deixar o ar entrar para arejar a casa, viver coisas novas, abrir janelas a tempo trancadas, jogar algumas coisas velhas fora, deixar o ar entrar para arejar a casa, viver coisas novas. Lá vai o Moché. O Moisés, ele me fez rir demais quando ele falou, vamos tentar fugir das 10 mais. Eu ri, falei, mas como? Das 10 mais, como? Pois, cara, vou te falar, eu ouvi isso numa missa ontem. Entrei, botei o pé na igreja e falei, conheço essa música? Quase que eu mando mensagem para o Moisés na hora. Mas então, gente, eu sugeri essa música porque esses 2 anos, né, da gente isolados, levou muito essa história do tal do autoconhecimento, né? Porque muita gente começou a descobrir a si mesmo, a família, a descobrir as pessoas com quem se convivia e a falta que a convivência faz também. E essa história do Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa me fez pensar nesse caminho de descoberta que foram esses 2 anos, né? Do quanto a gente consegue se fazer mal, do quanto a gente consegue descobrir que a falta de gente, que às vezes a gente nem vai tanto com a cara, faz pra gente no dia a dia, sabe? Aquela maluquice junguiana de que o que te incomoda no outro é aquilo que, na verdade, você tem para trabalhar em você mesmo. Então, e para além disso, para sair dessa zona de conforto do discurso de coach, que Deus nos proteja dessa maldade de tanta gente boa
que quer continuar dominando essa nação e fazendo essas tais bondades que só quem tem muito dinheiro no bolso consegue enxergar. Eu tenho falado isso e que Deus nos proteja dessa maldade maldita de tanta gente que se apresenta como boa e verdadeira. Ai, é isso. Hoje o texto está interditado. O banheiro aqui está interditado, mas as mulheres podem usar aquele ali. É só entrar, fechar a porta, tá bom? E na hora que sair, deixa aberto. Então, se tiver a porta aberta, é porque está liberado. Se tiver fechada, alguém está usando. Tá bom? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Dentro do que você refletia, Marcelo, tem uma coisa que nessa música, sendo uma das 10 mais, né, que tocamos inúmeras vezes aqui, ela sempre me faz refletir sobre a primeira frase, né, que é Deus me proteja de mim. E acho que é importante justamente pela reflexão do quanto que a gente, né, sabe das nossas, e só além de nós, o próprio Eterno sabe das nossas contradições, dos monstrinhos que carregamos aqui dentro, né, e que Ele possa, em primeiro lugar, nos proteger de nós mesmos, assim como da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. E acho que, de certa forma, isso me faz refletir muito na outra música que você propôs, Canção do Perdão, também do Danny Distler, e que é uma música, acho que, autoexplicativa, assim, né? Queria sumir às vezes pra não assumir meus erros. Reconhecer que meus maus desejos às vezes me vencem, eles me vencem, e o que me resta fazer é me arrepender, pedir desculpas pelas minhas tolices. Certa vez alguém me disse que perdão se dá de graça, mesmo que não se mereça, que
Perdoar é reflexo de amabilidade implícita no ser. Quem quer paz precisa dar, quem quer amor precisa ter perdão pra perdoar. Eu vou cantar a canção do perdão, do arrepender e do amor. Eu vou expor as feridas, abrir pra nunca mais me ferir essa dor. E vou me levantar sem orgulho ou razão pra perdoar quem já me machucou. É preciso passar pelo vale das lágrimas pra aprender, pedir e dar perdão. Queria assumir às vezes pra não assumir meus erros. Reconhecer que meus maus desejos às vezes me vencem, eles me vencem. E o que me resta fazer é me arrepender, pedir desculpas pelas minhas tolices. Certa vez alguém me disse que perdão se dá de graça, mesmo que não se mereça. Que perdoar é reflexo de amabilidade implícita no ser. Quem quer paz precisa dar, quem quer amor precisa ter perdão pra perdoar. Eu vou cantar a canção do perdão, do arrepender e do amor. Eu vou expor as feridas, abrir pra nunca mais me ferir essa dor. E vou me levantar sem orgulho ou razão pra perdoar quem já me machucou. É preciso passar pelo vale das lágrimas pra aprender, pedir e dar perdão. Eu vou cantar a canção do perdão, do arrepender e do amor. Eu vou expor as feridas, abrir pra nunca mais me ferir essa dor. E vou me levantar sem orgulho ou razão pra perdoar quem já me machucou. É preciso passar pelo vale das lágrimas pra aprender, pedir e dar perdão. É preciso passar pelo vale das lágrimas pra aprender, pedir e dar perdão. É preciso passar pelo vale das lágrimas pra aprender, pedir e dar perdão. Perdão, Marcelo, atravessei os andamentos. Muito tempo sem pôr a mão nesse violão. Dá tempo para mais uma? Tem uma que é profana, né? Quer dizer, já rolou outra, né? E pior que é das 10 mais. Tem de crente, não? Pois é. Esse povo está precisando de fazer consagração no monte, né, Marcelo? Pois é. É que, na verdade, essa canção, eu acho que ela é muito apegada da própria estação, sabe? Essa contraposição a essa ideia do triunfalismo, de que tudo é vitória. Eu estava conversando com uma turma sexta-feira, e aí a gente chegou à seguinte conclusão. Só está faltando o pessoal fazer um congresso de neurobíblia, entendeu? E oração quântica. Porque toda hora surge uma receita
Bom, vamos lá. Tentar, né? Ver se sai. Olha lá, quem vem do lado oposto vem sem gosto de viver. Olha lá, que os bravos são escravos, são os salvos de sofrer. Olha lá, quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu que já não sou assim, muito de ganhar. Perdão, eu inverti a letra. E tô tentando passar aqui, a próxima página não entrou. As dificuldades daquela. Olha o inimigo agindo. Pois é, o diabo tá furioso, né? Tá vendo? A gente começa a falar mal da receita dele. Vamos lá. Escolhe uma música profana, dá nisso. Você que não conhece a canção, fica em espírito de oração agora que vai dar tudo certo. Ou então se a gente começar a cantar uns corinhos de fogo, talvez resolva. Ô, cara, então falta repetir. Olha lá, quem vem do lado oposto vem sem gosto de viver. Olha lá, que os bravos são escravos, são e salvos de sofrer. Olha lá, quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. E eu que já não sou assim, ser um vencedor. Levo a vida devagar pra não faltar amor. Olha você, me diz que não. Gente, me perdoem, eu não consigo passar a letra e aí eu não tô conseguindo achar as estrofes. Érica, me dá um socorro aqui, por favor. Então, na verdade, acho que a sensibilidade da tela que eu não tô conseguindo ir rápido, sabe? Vou puxar uma cadeira só pra passar a letra, por favor. Olha lá, quem vem do lado oposto vem sem gosto de viver. Olha lá, que os bravos são escravos, são e salvos de sofrer. Olha lá, quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. E eu que já não sou assim, ser um vencedor. Levo a vida devagar pra não faltar amor. Olha você e diz que não, vive a esconder o coração. Não faz isso, amigo, já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. Por que será? Eu que já não sou assim, muito de ganhar. Junto as mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só pra viver em paz.
Com muita dificuldade, mas acho que valeu pela letra. 2 anos de ferrugem, por favor. Bom, é isso. A não ser que tenha mais tempo e alguém queria sugerir, assim. Sim. Valdemar? Você acha que eu posso fazer mais funkeadinho? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E não há nada melhor, nada melhor, e não há nada melhor, e não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. E não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. E não há nada melhor, nada melhor, nada melhor que Jesus, meu bom pastor. Bom, é porque a gente está transmitindo aqui pelo YouTube. Transmitindo não, acho que está gravando só, né? Beleza. É porque... Bom, tem gente que não pode vir, né? Queridos, que bom que ver essas carinhas aqui, que me fazem muito bem sempre. E não há nada melhor do que ser amigo de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Uma passagem bem conhecida, mas o Evangelho tem essa capacidade de se renovar cada vez que a gente lê a mesma passagem. A partir do versículo 43. Vamos começar do 40, porque aí a gente entende melhor o contexto. Lucas 8, 40, diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga,
e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse assim: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E você pergunta quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém. Amém. Essa é uma passagem que me encanta e que tem a ver com algo que, nessa pandemia, eu particularmente tentei experimentar e me aproveitar alguma coisa de tanto caos. Eu pensava comigo assim, não é possível que só coisa ruim está acontecendo. Gente morrendo, gente negando a verdade do que estava acontecendo. No início nem vacina nós tínhamos, as pessoas morrendo distante. Às vezes você tinha um parente, ele estava internado, você não podia ficar lá perto dele. Gente, isso é horrível. E, por outro lado, o excesso de convivência, a hiperconvivência, que nos fez também entrar em atrito com muita gente, com os nossos queridos, porque a gente não está acostumado a hiperconviver, a gente convive. Mas quando é forçado a conviver, algumas coisas se revelam em nós. Então nós vivemos, e graças a Deus estamos saindo desses momentos terríveis. Mas eu fiquei pensando, e fiquei muito afetado. Eu não peguei Covid, graças a Deus. Se tem duas coisas que eu não peguei nesses 2 anos, foi Covid e a nota de 200. Mas o resto... eu tive alguma gripe forte e tal, fiz o teste, mas não era. Então era alguma realmente influenza, né? Mas o fato, apesar de não ter pegado Covid, eu fiquei muito afetado. As sequelas disso tudo me afetaram. As consequências, né? Eu fiquei com sequelas. Porque eu percebi o quanto eu preciso de gente. Eu preciso de contato. Eu preciso de relacionamentos. Que sem pessoas, sem gente perto de mim, eu me senti pobre. Em alguns momentos, eu percebi que algo que eu nunca dei valor, assim, como deveria dar hoje, né? Tem coisas que a gente só dá valor quando perde. Perde o contato, perde a presença, perde o olhar. Tem conversas que só no olhar faz toda a diferença. E quando você está longe, na tela, não é a mesma coisa. E eu estou falando disso porque mês passado eu fiz uma viagem longa, 15 dias de viagem, e fui sozinho.
e pensando em elaborar muitas dessas coisas dentro de mim. E de saber o que importa, o que é essencial, o que é supérfluo na minha vida. E eu fui com essa expectativa mesmo de ficar só e visitar os lugares que eu sempre quis visitar e ainda não tinha visitado. Mas aconteceu que eu encontrei pessoas acidentalmente. E ao final eu percebi que melhor que os lugares, ainda que sejam bonitos, muitos, melhor que as coisas, foram as pessoas que eu encontrei. E aí a gente percebe que muda dentro de nós os valores, mudam. Mas mais importante que coisas, lugares, inclusive mais importante que pessoas, porque eu digo assim, pessoas está cheio na rua, dá uma volta no centro, está cheio de pessoa. Mais importante que a pessoa é o relacionamento. Porque não adianta você estar cheio de gente em volta, mas não cria conexão e não cria vínculo. Por um lado, estamos todos conectados na internet, nas redes sociais. Mas quanto dessas pessoas nós temos vínculos com elas? Talvez menos de 10%. Eu tenho lá no Facebook, acho que 2.500 amigos. Aí dá vontade até de rir. 2.500, eu acho. Mas quantas dessas pessoas eu tenho vínculo? Eu converso. Me acrescento alguma coisa num bate-papo. Essa semana alguém me mandou uma mensagem e falou assim: Luiz, estou precisando conversar com alguém. Você tem um tempo para mim? E aí eu percebi que essas coisas é que fazem a diferença. Alguém não quer só... Tem gente que dá bom dia e espera uma resposta do outro. Tem gente que quer, além de só conhecer, criar algum vínculo. E quando essa mulher, essa do fluxo de sangue, que nós acabamos de ler aqui, ela toma a iniciativa de tocar em Jesus. Primeiro, eu vejo duas coisas. Ela não queria só esbarrar em Jesus, ela queria um vínculo com ele, uma conexão com ele. Ela queria algo mais. Tanto é que ela não tentou isso com nenhum dos discípulos. Ela foi em Jesus. Eu não sei da onde ela recebeu a informação que ele poderia curá-la de alguma forma, só de tocar. Mas dentro dela, ela já sabia. E ela vai, com medo, e toca. E espera um milagre, um retorno nessa troca. Um milagre que vai fazer diferença para o resto da vida dela. Um simples toque. E se ela toca dessa forma, esperando isso, é porque viu nele algo de divino. É como se ela soubesse dentro dela, se ela tivesse ouvido alguma vez Jesus dizer assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, para ela, aquele moço era da parte de Deus. Por isso ela esperava ser curada no toque. E nem encostou, na verdade, em Jesus mesmo, mas nas vestes. Fé. Fé não tem como explicar. Ou você tem ou você não tem. E tem gente que fica pedindo, às vezes, para mim, explicações de coisas que não são explicáveis. Só são experimentáveis. Ou seja, se a gente não experimenta na vida, não tem como dar explicações racionais para isso.
Aí eu fiquei pensando naquela situação. Que lindo aquilo. E eu fiquei me imaginando lá, naquele lugar, ouvindo Jesus falar, assim, ouvindo a voz dele, pessoalmente. Um olhar, de repente, se ele me dirigisse um olhar, eu acho que eu cairia no chão. Já pensou Jesus olhando para você, Consuelo? Olhando assim, ó. Que coisa. Olhando como quem enxerga, e não como vê uma pessoa qualquer. Já pensou, Ivamara, se de repente ele olha para você e fala assim, hoje eu vou ficar na sua casa, como falou com Zaqueu. Já pensou, gente? Que coisa. E eu fiquei pensando nessas coisas. Na força das palavras, dos gestos e dos toques de Jesus. E aí fiquei pensando, que pena que eu não estava lá. Mas aí tive que repensar. Porque algumas frases, a gente precisa lembrar delas. Por exemplo, quando o anjo anuncia lá para Maria que ela vai ter um filho, o anjo diz, o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. E quando Jesus, depois de ressuscitado, encontra com os discípulos e vai subir aos céus, ele fala uma coisa também muito importante. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, nos bons e nos maus, até o fim dos tempos. Então eu tive que repensar. Falei o seguinte, não, ele está aqui. Ele está aqui comigo, do lado aqui no banco do meu carro. Basta eu quiser, eu toco. E ele aceita meu toque. Maltrapilho que sou, ele aceita. Como aceitou dessa mulher. E mais, ele quer me tocar. Com amor, com compaixão, entendendo aquilo que está dentro de mim. Você quer coisa melhor que isso? Quando você encontra, por exemplo, aqui no nosso sentido humano, no nosso plano humano, alguém que te entende, que te olha, que te enxerga, já não é bom? Alguém que te vê para além das aparências, que começa a perceber em você alguma coisa que você não consegue falar, mas a pessoa percebe. E aí ela te dá uma abertura e você só fala. Não vai resolver as coisas, mas quando você fala, muita coisa já resolve aqui dentro. É como se a gente vivesse com pressão no peito. E se a gente não abrir um pouco e deixar sair as coisas, a gente explode. De angústia, de talvez rancor. E a gente precisa. As pessoas nos tocam quando elas se abrem e ouvem, e nos olham e nos enxergam. Eu gosto desses toques de Jesus. Por exemplo, quando ele toca também aquele cego de nascença. Interessante que o rapaz era cego e Jesus faz um negócio que ninguém assim entende direito, que ele usa a própria saliva, que mistura com uma terra, vira uma espécie de uma lama, ele coloca nos olhos daquele cego e fala com ele, vai se lavar. Depois que ele tira, ele passa a enxergar. Nossa, que lindo isso, meu Deus. Eu queria estar lá para ver. De novo. Mas eu não estava. Mas eu posso ver que Jesus, por exemplo,
me fez enxergar muita coisa que eu não enxergava. Muita coisa. Eu era um religioso de uma igreja evangélica, preocupado com as regras que a igreja tinha, e tem até hoje lá, imagino que tenha, e não enxergava a graça, o amor e a compaixão de Deus na vida. Só conseguia ver isso aí de forma assim muito nublada dentro da instituição. E depois, com o tempo, comecei a perceber que nem lá via isso. Que pena. Porque as igrejas não são para ser tribunais, para ficar julgando quem faz ou quem não faz. O que faz, se está errado, se está certo. Se vai para o inferno ou se vai para o céu. Não. As igrejas são para ser hospitais, consultórios de terapia, onde a gente possa se sentir acolhido, aceito e ouvido. Então, o dia que eu enxerguei que Jesus tirou a lama do meu olho, como naquele caso do cego, e a graça, a consciência da graça me tomou, queridos, eu me tornei outro ser humano. Como Paulo fala de si mesmo lá quando ele traça o seu currículo, porque eu era judeu da tribo de Benjamim, fariseu e etc. Ele vai falando todo aquele currículo, ele fala o seguinte, mas no final eu considerei tudo como esterco isso aí. E foi o que eu considerei também. Tudo que eu fiz, eu era professor lá na escola dominical, eu era líder da célula, estava estudando lá para ser pastor, fazendo curso, e falei, quando a graça me alcançou, eu me lembrei inclusive de uma frase que eu acho que foi Mário Quintana, poeta, escritor gaúcho, que disse assim, naquele dia fazia um azul tão límpido, meu Deus, que eu me senti perdoado para sempre, nem sei de quê. Foi assim que eu me senti. Me senti perdoado, aceito, e as preocupações que eu tinha, será que eu vou para o inferno, para o céu? O que eu fiz? O que eu preciso fazer? Tudo foi embora. É como uma água viva que limpa, e vai falando o seguinte, não preciso me preocupar mais com isso. Sabe quando você tem um problema muito sério, que está te atormentando há muito tempo, há anos talvez, e de repente aquele problema some? Não dá um alívio na alma, no coração? Pois é, foi assim. Então, se eu não estava lá vendo o cego recuperar a vista, eu vi a minha própria vista ser recuperada. Mas eu não enxerguei só essas coisas. Eu enxerguei também a mim, maltrapilho que sou. E que se me achava, sabe quando a gente se acha em algum momento? Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro tanto tempo, eu leio tanta Bíblia e tal, e você começa a se achar. E aí, quando essa lama foi tirada dos meus olhos, eu vi que eu não sou nada. Nada. E se eu tenho algo, foi dado por Ele, não conquistado por mim. E foi dado pela graça, porque eu nunca consegui merecer. Pesos que são julgados de nossos ombros e que vão fazendo diferença, inclusive no trato com o outro. Porque quando você se reconhece que precisa ser muito melhor do que é, você evita julgar o outro. Gosto daquela frase do meu querido amigo Carlos Bregantin, que diz mais ou menos isso. Tenho tanta coisa para melhorar em mim, que não posso me tornar juiz de ninguém. Esse olhar que eu tive, ele se voltou para mim também. Isso é bom,
milagre. Talvez não tanto quanto aquele milagre do cego, mas para mim foi um milagre. Enxergar com outros olhos, os olhos da graça. Outro que foi tocado de forma muito linda foi o leproso. Lucas capítulo 5, versículo 12. Eu acho fantástico aquilo ali também. Esses toques de Jesus são salvadores, aliviadores, eles fazem tudo na gente. Lucas 5,12 diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Toques. Tocar. E, gente, naquela época, a lepra era um mal tão terrível que os leprosos eram colocados para fora da cidade, num lugar separado, onde não podia ter contato com ninguém, onde não podia ter, ainda que fosse seu parente, eles não chegavam perto. Qualquer semelhança com essa pandemia não é mera coincidência. Isolados socialmente para o resto da vida, sem vacina, sem perspectiva de que algo poderia mudar para eles. Imagine, você leproso naquela época. Os seus parentes chegavam, colocavam os alimentos, as coisas, roupas lá, viam você de longe, acenavam e iam embora. Nenhum abraço, nenhum toque. Teve gente que estava com Covid, que dentro da própria casa ficou no quarto, e ninguém entrava naquele quarto no início. Lembram disso? Não tinha vacina. Se pegar, pode morrer todo mundo. Uns morriam, outros não. A gente não sabia, nem os médicos sabiam. A nossa lepra moderna. E aí, quando ele vem, ele implora e pede, imagine as dores de uma pessoa daquele jeito. Desse moço, por exemplo. Assim, eu quero abraçar alguém. Eu preciso de contato com alguém. E pensar que eu nunca vou ter isso pro resto da minha vida é muito doloroso. Porque vínculos, toques, contato, conexão, nos mantém vivos, pessoal. Sem isso, a gente morre, a gente definha. Então, Jesus chega e faz o impensável. Toca naquele moço. As pessoas devem ter ficado apavoradas. Como assim tocar? Porque era altamente contagioso a lepra. Altamente. E as pessoas devem falar assim, não toco mais em Jesus de jeito nenhum. Depois dessa não dá. Mas ele não está nem aí. Jesus toca em mim, ainda que eu tenha uma lepra horrorosa. Jesus toca em mim, ainda que eu tenha um pecado horroroso. Jesus vai tocar sempre em mim, porque ele não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado comigo. Ele está preocupado com você, Rose. Ele se preocupa com o que você tem aí dentro de você. E não o que está fora. Outro dia alguém me perguntou, mas eu fui lá na estação e não fui muito bem aceita, porque as minhas roupas são muito, aquelas fechadas, compridas e etc. Falei, bom, se alguém olhou você com esse olhar,
sinto muito, essa pessoa ainda está longe, longe, longe de entender o evangelho da graça. Porque nós não estamos aqui, não deveríamos estar preocupados com as exterioridades. Como é na igreja em que eu me converti há anos atrás, nem sei quantos anos, Assembleia de Deus, imagine, onde a aparência, a roupa, a maquiagem, tudo conta, tudo é importante, enquanto que Jesus não está nem aí para o que você está vestindo, se você é leproso, se você é uma prostituta, se você é um centurião romano, se você é um cara que está roubando todo mundo através dos 10% do imposto que você cobra, como Zaqueu fazia, ele só quer tocar você. Não importa. E quanto mais maltrapilho, mais ele quer perto. Porque os sãos não precisam de médico. Não precisamos de médico quando nos achamos sãos. E ele sempre vai me olhar. Não se preocupe com quem você é. Porque o toque de Jesus vai transformar o que precisa ser transformado em você. Às vezes você acha que eu preciso mudar isso. Talvez não. Talvez você precise mudar outra coisa completamente diferente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu lembro que no início eu falava assim, não, preciso mudar linguagem, forma de abordar as pessoas. Nada disso. Minhas questões eram internas todas. Todas não resolvidas e que o toque de Jesus foi transformando. E que se não fosse ele, eu seria aquele fariseu lá do passado, que tinha a facilidade de condenar as pessoas quando elas não seguiam as regras da igreja. Que ponto que a gente chega? Meu Deus. Ou seja, nunca conheci Jesus antes. Ouvi falar. Falava o nome dele. Mas conhecer como algo que é introjetado na minha alma para sempre? Não conhecia. Tem uma pessoa que se achava, que andou com ele 3 anos, e que quando Jesus apareceu, depois de ressuscitar, falou assim, olha, se eu não tocar nas suas feridas, no seu lado, eu não vou crer. E às vezes a gente é assim. A gente acha que está andando com Jesus e que, não, eu creio, Jesus, meu Senhor, mas na hora H, você crê? Ele aparece para você, ele te mostra, ele se mostra e você depende. A nossa fé é fraca mesmo. E Jesus pacientemente fala com Tomé, a pessoa que eu estou falando, né? Tomé, então vem cá, toca em mim. E você vai ver que sou eu. E quando Tomé toca, é o mesmo sentimento que a mulher que tocou teve. Porque ele diz, Senhor meu e Deus. Só naquele momento, Jesus se tornou Deus para Tomé. Antes era só um companheiro. Vamos junto. Mas Jesus não era só isso. Jesus era Deus com eles. Emanuel, Deus conosco. E ele fala, eu vou embora, mas eu vou estar com vocês. Não vou abandonar vocês. Sabe aquele amigo que fala o seguinte, não importa o que vai acontecer. Às vezes eu não vou resolver, mas eu estou do seu lado. Eu vou chorar junto com você a perda. Eu vou sentir a mesma dor que você, do seu lado. Eu vou orar com você. Não vou resolver o problema, mas vou fazer tudo isso. E Jesus promete. E às vezes resolve.
Quando ele acha que tem que resolver, ele resolve. Quando ele acha que a gente precisa daquilo, daquela solução, ele dá. Ele vai sempre dar. Não se preocupe. Ele vai saber a hora de dar. E por último, o último toque que eu acho lindo é aquela mulher na casa de Simão. Lucas 7. Tudo pertinho aqui. Jesus só é tocado e sai tocando as pessoas. É tocado e sai tocando as pessoas. Mas não é só isso. À medida que vai sendo tocado e tocando, vai havendo transformação nas pessoas. Inclusive aquelas que presenciam os toques. Lucas 7:36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com o próprio cabelo, e beijava o pé e o ungia com unguento. Gente, toque. Eu preciso tocar nesse moço. É a mesma coisa, é o mesmo caso da mulher do fluxo de sangue. Ela não pensou assim, eu sou... Interessante que aqui diz assim, eis que uma mulher da cidade, vírgula, pecadora, vírgula. E eu pergunto a vocês, qual das outras mulheres não eram pecadoras? Porque se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Aqui tem aquele preconceito, né, do tipo assim, ela peca mais do que nós, porque ela é prostituta. Como se nós não pecássemos. Os nossos pecados são só diferentes. Só diferentes. E a gente acha que o do fulano de tal é mais. Ele peca mais que eu. E fica na disputa, né? E Jesus não está nem... De novo, Jesus não está nem aí. A mulher é pecadora. A mulher do fluxo de sangue também era pecadora. Ela não era prostituta. Ou seja, os pecados dela eram outros. O cego de nascença era pecador. O leproso era. Eu sou. Vocês são. Mas graças a Deus, que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, de nós. É dom de Deus. Para todo mundo. E aí aquela mulher toca Jesus, beija os pés de Jesus, que ousadia. E o fariseu, sempre essa figura religiosa, que é a pior no meio religioso, é o líder religioso que se arroga o direito de falar quem pode e quem não pode se aproximar de Jesus. Quem deveria ou quem não deveria. E aí, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse moço fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Disse-lhe Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele que mais perdoou, replicou. Aí Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o beijo, o ósculo santo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele em pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer-se, quem é esse que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aí a gente vê, mais uma vez, o amor de Jesus. Não tem referência naquilo que você é, faz ou deixa de fazer. Quem perdeu foi Simão. Porque Jesus poderia falar a mesma coisa, Simão, perdoados são os seus pecados. Mas ele falou com ela. E quando isso acontece, e a gente sabe, quando acontece comigo, como eu disse, quando a lama sai e a gente enxerga essa graça, acabou. Não cabe mais nenhuma questão, nenhuma pergunta, não sei explicar esse amor de Deus. O que eu posso fazer? Aceitá-lo. Ponto. E fico em paz. Acabou. Acabaram-se os conflitos. Acabaram-se as dúvidas. Eu estou em paz. Pronto. Isso não quer dizer que tudo está resolvido, queridos. Não. Mas aquela angústia, o medo, temores, eles vão se desfazendo. E a gente vai entrando numa paz que não tem como explicar. E é isso. É isso que é vida com Deus. Tocar e ser tocado. Não é frequentar. Tem gente que fala assim, não, você não está frequentando uma igreja, você está sem vida com Deus. Manos queridos, você pode ter vida com Deus até dentro da igreja, inclusive. Porque vida com Deus é na vida, no caminhar, no levantar, no carro, no trabalho, no consultório, na escola. Isso é que é vida. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Nós precisamos do toque dele, tocá-lo, sermos tocados, porque Jesus também usa pessoas para nos tocar. E eu não estou falando aqui só de toque físico, de toque, como eu disse já no início, de alguém que me olha, me entende, me enxerga. Esse me tocou. Quem me entende me conquista para sempre. Pode não concordar comigo, mas entende. Entendeu a diferença? Eu posso discordar de você, mas eu entendo você, Moisés. Eu entendo o que você sente, o que você está passando. É isso, são toques. Tem um quê de divino nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Jesus, a razão de estarmos aqui hoje, o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo, que disse, onde 2 ou 3 estivessem reunidos, eu estaria ali no meio deles, e o Senhor então está aqui, e o Senhor pode tocar no coração de cada um, e sabe de qual necessidade cada um tem nesse dia, nessa manhã específica, e Ele entende você, queridos que estão aqui, Ele entende você. Ele sabe da sua dor. Ele sabe da sua angústia, da sua necessidade. E até da sua alegria que você está vivendo por algum motivo. Ele compartilha com você. Oh, Senhor, Jesus, obrigado. Porque o Senhor disse que estaria com a gente todos os dias. E é assim que é. Senhor, continue nos tocando. Continue fazendo de nós discípulos que carreguem coração ensinável, para que a gente possa, que a gente não deixe nunca de aprender contigo. E toda vez que a gente lê
o teu evangelho, os teus atos, seus gestos, a gente aprenda cada dia mais. Obrigado. Obrigado, Senhor. Gratidão eterna por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Amém, queridos. Agora vamos passar para um momento que eu disse especial, que eu queria antes ler. Antes de passar para esse momento, eu vou ler a passagem da qual se trata. Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim. Tenham paciência, é um pouquinho longo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lê? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que me impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou para o carro, ambos desceram até a água, e Filipe batizou o eunuco. Simples assim. Um gesto que para aquele eunuco era tão importante. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui hoje com a Consuelo, que deseja se batizar. Eu vou pedir que alguém pegue para mim, dentro da sacola ali, uma vasilha amarela e coloque um pouco de água. Se alguém puder, tem uma sacola em cima da mesa ali, à esquerda, isso, colocar um pouco de água, nós vamos fazer um batismo da Consuelo. Esse gesto, esse ritual carrega muita importância para quem crê nele. Como disse Jesus, todo aquele que crer e for batizado será salvo. E com esse gesto, eu tenho certeza que algo vai sempre mudar para melhor dentro do seu coração, Consuelo. Vamos aguardar aqui, eu pedi alguém para pegar ali, vamos ver se aparece. É uma vasilha amarela, de plástico. É isso. É só pôr um pouco d'água nela. Só colocar um pouco d'água, por favor. Eu pedi que a Consuelo venha aqui. Quando Jesus se apresentou, começou, João Batista, e o próprio nome já diz, né? Batista, aquele que batiza, foi lá e batizou Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Eu acho lindo esses gestos. Pode colocar aqui, se puder tocar uma canção. Eu queria que a Consuelo viesse.
Eu vou fazer algumas perguntas para você. Aqui. Vira para cá. Consuelo, você crê que pela graça você é salva, mediante a fé, e que isso não vem de você, que é um dom, um presente de Deus? Sim, e durou quantos anos desde que eu vim a primeira vez? Desde 2016. Eu vi Jesus, eu não vou esconder isso. Desde 2016 é uma luta muito grande. Até que eu fui numa sala de candomblé e mandei fazer um trabalho a semana passada. E ali eu decidi que nunca mais voltaria. E tinha que me batizar para que eu tivesse forças para nunca mais voltar para os lugares aonde eu andei, que foram muitos. E que eu era já chamada de missionária, eu não sabia por quê. Por vários lugares que passei de igrejas. Mas eu escolhi o Luiz. Não sei por quê. Numa noite eu senti Jesus falar comigo. E eu ouvi, batiza-se. Eu ouvi ele falar. Não sei quem falou comigo. Me chamou às 3 da manhã. Eu levantei e falei, eis-me aqui, Senhor. E jurei que ia me batizar. E diante disso, a minha vida será um testemunho para ganhar almas. E serei e me tornarei missionária sim. Porque esse é meu objetivo. Amém. Vou te fazer mais uma pergunta. Você crê que Jesus é o seu Senhor? E que o sangue dele derramado na cruz purifica e vai purificar sempre os seus pecados? Com certeza. Você crê que Deus amou você de tal maneira que ao crer em Jesus você não vai perecer, pelo contrário, vai ter vida eterna? Sim. Amém. Diante dessa confissão, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor seja sempre o seu Senhor, para sempre. Sinta-se amada, aceita, para toda a sua vida. Amém. Vamos bater uma salva de palmas para que você veja. Deus abençoe você. Mais uma vez, sabemos que a alegria desses gestos nos refaz, nos transforma. Talvez um dia você lembre o dia que você foi batizado, e talvez você não foi, se algum dia quiser. Saiba, nós podemos fazer isso. E assim como João Batista pegou um pouco de água, despejou sobre Jesus, um gesto mais simbólico, mas que representa muito para a gente e nos faz diferença. Consuelo, que o seu caminho seja de paz e descanso nele agora, tá bom? Queridos, é isso. Exatamente, bem lembrado. Nós estamos encerrando, mas antes, eu queria pedir mais uma vez